louvamos, Senhor. De Deus vem sobre nós. Te desejamos, Senhor. Adore ao Senhor com toda a sua força. Declare essa verdade sobre a sua vida. Faz teu querer e muda a terra. Te amamos, Senhor. Que teu espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Cristo venha sobre nós. E que seja feita a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Amém. Uau, que coisa linda, hein? Dá vontade de continuar a adoração. Dá vontade de fluir. Amém? Há uma unção tão maravilhosa sobre esse ambiente. Você está sentindo isso? O Senhor agirá de uma forma extraordinária nessa noite. Já está agindo, na verdade. E eu creio, em nome de Jesus. Você também crê? Graça e paz, boa noite a todos. Amém? Graças a Deus por vocês estarem aqui, por terem vindo. E antes mesmo de você imaginar estar aqui, o Senhor já tinha preparado esse local, esse ambiente, para que a unção tocasse a sua vida. Você crê nisso, em nome de Jesus? Hoje, noite de ceia, é uma alegria todas as vezes que nos reunimos em comunhão, diante dessa mesa, para celebrar a vitória, a maior vitória do universo, de todos os tempos, de todos os séculos, é a vitória da cruz do Calvário. Eu posso citar para você milhares de vitórias que ocorreu diante da nossa história. Algumas mudaram cenários, mudaram nações, mas nenhuma se compara com a vitória da cruz no Calvário. Quando Jesus Cristo, Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou triunfando sobre Satanás, os seus demônios. A Bíblia diz assim: tragada foi a morte, a vitória, os aguilhões se quebraram e Deus ressuscitou. A Bíblia diz assim que Ele morre como um cordeiro, mas Ele ressuscita como leão, o leão da tribo de Judá, e sobre Ele está toda a chave. Amém? Apocalipse diz assim, que a porta que Ele fecha ninguém abre, a porta que Ele abre ninguém fecha. Glória a Deus. Eu vou tentar pregar. Amém. Tá ótimo. Tem aumentar o salário dos 6 duas, que olha, tá extraordinário. Tá me escutando bem daí? O Vitor, que é o nosso avaliador, olha lá, falou que tá, nota 10, né, Vitor? Abra a sua Bíblia por gentileza, eu preciso pregar. Eu vou tentar pelo menos, se não conseguir a gente vai adorar, vai fluir, vamos, em nome de Jesus. O culto não é eu que faço, é o Espírito Santo. Amém? O dia que o culto for dirigido por mãos humanas, perdeu totalmente a essência. Quem nos direciona é o Espírito Santo, amém? Amém, Jesus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Mas em algumas traduções pode ser que seja o 13, ok? Depende da sua tradução. A minha que eu estou usando hoje é a NVI, e a que a Miriam colocou também a NVI, amém? Eu não sei se... Bom, com certeza você, vamos dizer centenas e milhares de vezes já ouviu falar desse versículo. É a famosa bênção apostólica. Todos os dias quando acaba o culto, nós temos o costume de citarmos esse versículo que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Ah lá, já até automático falou amém, né? Já vai... Por quê? Esse versículo, sinceramente, é um dos versículos mais importantes da Bíblia, porque aqui está resumido em uma frase total o plano de salvação. Talvez você pode perguntar, mas pastor, você vai falar sobre o plano de salvação para todos que estão aqui nessa noite, são evangélicos, são cristãos? E o Senhor, essa semana, falou muito forte comigo sobre o plano de salvação, porque nós precisamos entender algumas coisas sobre o plano de salvação. Salvação não é simplesmente você dizer que é salvo. Salvação tem a ver com uma cultura celestial que é implantada dentro de você. Amém?
o teu DNA é mudado, a tua essência é totalmente transformada, e você, a partir desse momento, se torna um cidadão celestial. Você, como um cidadão celestial, você tem que entender que essa vida, ela não pertence mais a você, amém? A Bíblia diz assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Sabe o que isso significa? Que se você é salvo e a sua preocupação está sendo, a maioria do tempo, com coisas aqui desta terra, você precisa de um renovo espiritual urgente. Eu vou repetir isso para você. Se você é salvo, e a maioria dos seus pensamentos, o seu foco está em coisas aqui dessa terra, você precisa de um renovo espiritual urgente. A Bíblia diz assim, que diante da mesa da ceia, analise o homem, pois, a si mesmo. E eu quero, antes de nós prosseguirmos, você sonde o teu coração, de uma forma sincera. Como que estão os seus pensamentos? Quais têm sido os seus propósitos, os seus objetivos nesses últimos dias? Talvez inicialmente você falou uma loucura, pastor, pregar sobre o plano de salvação para todo mundo que é salvo, mas na verdade você precisa entender algumas coisas além disso, amém? E nós vamos entender. E se você já sabe dessas coisas, deixa eu falar uma coisa para você, serve de renovo. Serve para que você seja treinado hoje, para que a partir de amanhã, segunda-feira, você viva como uma igreja de Cristo. A igreja, o culto, não tem a ver com você vir domingo aqui escutar a palavra e amanhã você brigar com seu vizinho. Tem a ver com natureza. Eu não vou mandar você repetir, senão você vai brigar comigo, tá? Porque eu sei que você não gosta de repetir. Mas repita comigo, natureza. Eu não aguento, é mais forte que eu. Eu não consigo. Amém? Vamos lá. A Bíblia diz assim que nós não devemos amar o mundo e as coisas que há no mundo. A Bíblia também nos chama de peregrinos. Peregrino significa que nós não somos mais cidadão terrestre. Se existe ET, talvez o ET somos nós. Porque nós somos extraterrestres, porque nós não somos mais dessa terra. A Bíblia chama nós como agora cidadão celestial. Deixa eu olhar para vocês, para o rostinho bonito de vocês, que na Santa Ceia vocês dão uma caprichadinha e falar para você: você não pertence mais a este mundo. Amém? Você pertence aos céus. E todas as vezes que nós falamos, pensamos, oramos, em qualquer momento, isso precisa gerar dentro de você uma alegria muito grande. Bia, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus voltará para buscar as nossas vidas. E você vai subir com Ele. Mas para viver os céus, você não precisa esperar chegar lá. A salvação tem a ver com os céus manifestado em nós hoje. Você perdeu de dar glória. A cruz, Jesus, a obra consumada, o novo nascimento, não vai fazer com que vocês vivam os céus quando você morrer ou quando Jesus voltar, mas faz com que você viva os céus hoje. Pastor, prova na Bíblia Romanos capítulo 5, depois você lê desde o capítulo 1 e um versículo vai dizer assim: a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, faria com que nós reinássemos em vida. Você não é governado pelo governo Lula, alguns até ficaram felizes. Você não é governado pelo capitalismo dessa terra. Você não é governado pelo prefeito de Ourinhos. Você não é governado por circunstâncias, por notícias ruins que chegam na sua casa. Se você não está conseguindo reinar em vida, se você não está conseguindo desfrutar do seu, como que é o nome? Passaporte celestial, é porque você ainda não entendeu isso. A sua vida ela é já governada por Deus. Dá para você dar glória? As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Lembra aqui o pastor que pregou sexta-feira falou, pelo menos 2 lugares que está escrito seu nome no livro da vida. E quando João chega e vê aquele livro com os 7 selos,
eles ficam preocupados e há silêncio em todos os lugares, porque eles falam assim: ninguém é digno de abrir um livro e desatar os 7 selos. Aí de repente chega um que é semelhante ao Filho do Homem, com seus cabelos brancos como a neve, com seus olhos como chama de fogo, com os pés como latão reluzente, escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, este é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E sabe o que estava escrito nesse livro? O teu nome. E lá estava escrito: ei, você é um cidadão celestial. A Bíblia diz assim também, que o nosso nome está sobre as palmas das mãos dele. Mas como é que está escrito? Através da cicatriz dos pregos que foram pregados na cruz do Calvário. E lá está escrito: você é salvo, você é amado, você é amada, você é favorecido, você é escolhido. Agora há um novo sangue correndo nas suas veias, e significa que você é um cidadão celestial. O império das trevas não governa mais a sua vida. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar hoje. É muito triste, sabe? E eu me incluo nessa. Quando começa a vir a má notícia, as preocupações desse mundo, e nós nos apegamos a essas coisas, sabe? Tem problema que parece que a gente gosta de pegar como um bichinho de estimação, não é? Sabe, é o caco de telha de Jó, sabe? Ficar coçando o problema. Ai, Senhor, o problema. Levante a cabeça. Me fez lembrar de Josué e Calebe. Eles chegam na terra prometida. Moisés manda 12 espias espiarem. 10 chega falando: lá tem gigantes, vão matar a gente. Os homens é grande. Josué e Calebe falam assim: a gente vai comer aqueles gigantes como se come pão. Lá tem cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar. A nossa mentalidade, ela precisa estar transformada para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E salvação tem a ver com isso. O Senhor vai transformar a sua vida hoje de uma forma que você nunca imaginou. Ao invés de você ficar afundado em problemas, o Senhor fará de você um agente solucionador de problemas. Eu estou falando de pessoas que têm a resposta para o mundo, sabia disso? O que tem dentro do teu coração, a unção que está sobre você, é a resposta para você dominar este mundo. Receba a unção em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, a partir de hoje, você desfrutando da salvação. Não espere chegar o dia da sua morte ou Jesus voltar para você começar a desfrutar da salvação. A salvação são para cidadãos celestiais, e nós temos em nossas mãos. Você tem nas suas mãos a salvação. Vamos começar a partir de hoje, em nome de Jesus, a desfrutar dela. E quando eu digo desfrutar, não é simplesmente você ser egoísta em pensar simplesmente em você. Agora eu vou andar de carro zero. Não tem a ver com dinheiro. A Bíblia promete para você pão, comida e bebida, o básico. Mas quando eu falo de desfrutar, tem a ver com você viver o reino de Deus na sua totalidade. Não que você não possa ser próspero, depende do teu esforço, de quanto você semeia, de quanto você trabalha. Se há uma unção de prosperidade sobre você, você vai enriquecer sim, porque existe essa função no reino de Deus. Mas o nosso objetivo aqui não é simplesmente, não é ganhar dinheiro, não. Nosso objetivo é levar pessoas para os céus. Nosso objetivo aqui é nós vivermos o propósito que o Senhor já estabeleceu para nós antes mesmo de nós nascermos. Pastor, se eu sou salvo porque eu não estou no céu ainda, você não está no céu porque tem uma missão para você cumprir aqui na terra.
Vamos começar a cumprir essa missão em nome de Jesus. O Senhor nos uniu como igreja, o Senhor nos colocou aqui. Eu não estou olhando para 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas, não. Não, nós estamos olhando para uma unidade, uma igreja unida que tem o dever de cumprir o propósito de ser luz. A Bíblia diz assim: vós sois sal da terra, sois luz do mundo, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Ei, cidadão celestial, você está cumprindo uma missão. A vida não tem graça sem o propósito de Deus. Vamos avançar em nome de Jesus. Pessoas serão alcançadas em nome de Jesus. Pessoas serão tocadas em nome de Jesus. Milagres intensificarão como já tem acontecido, para a glória de Deus acontecerão mais ainda. Provisões chegarão em nome de Jesus. O Senhor nos dará estratégia em nome de Jesus. Você vai perceber que o ministério infantil daqui uns dias não vai caber ali dentro. Os adolescentes encherão essa igreja. Precisaremos fazer vários cultos, porque nós começaremos a cumprir o propósito de Deus com mais intensidade, pois é a função de um cidadão celestial. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A Bíblia diz assim que os anjos ansiaram em pregar o Evangelho. Eles chegaram ao Senhor e eles queriam pregar o Evangelho. Sabe por que os anjos queriam? Porque é uma dádiva maravilhosa. Você pode ser um ótimo médico, você pode ser um ótimo engenheiro, você pode ser um ótimo jogador de futebol, pode ser o mais renomado do mundo, mas ele não tem a honra, o privilégio que nós temos de podermos pregar o Evangelho. Eu quero que nessa noite você entenda, em nome de Jesus, coloque na tua cabeça que a posição que Deus te colocou é uma posição de governo, é uma posição privilegiada, e através de você, o poder do Senhor começará a fluir. Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz assim: que aos seus ministros são como labaredas de fogo. Acho que você precisa entender melhor isso. Sabe o que é uma labareda de fogo? É o fogo que consome impurezas. Você nasceu para consumir impurezas. O mesmo fogo que queima, ele aquece. Você nasceu para aquecer pessoas que precisam ser aquecidas. E o mesmo fogo que aquece, ele também ilumina. Você nasceu para iluminar nesse mundo pessoas. Não venha falar para mim que Deus não tem colocado pessoas no seu caminho para pregar o Evangelho, porque tem. E a maioria dessas pessoas é dentro da tua casa. A maioria dessas pessoas é no seu lar, é no seu trabalho, para onde você passa. Mas sabe qual é o problema? Esquecemos da labareda que queima dentro de nós. Estamos preocupados com o problema. E o problema que já está resolvido. Cidadão celestial, você está em missão. Vamos cumprir a missão em nome de Jesus. Eu vejo o Senhor a partir de hoje colocando pessoas no seu caminho, sabe? Pessoas começarão a cruzar com você na rua, que não via há anos. Sabe uma oração que nós devemos fazer todos os dias antes de sair de casa? Senhor, coloque pessoas no meu caminho. Algumas vezes eu orei assim: Senhor, se alguém precisa de algo, se alguém precisa de ajuda, coloca no meu caminho. E todas as vezes que eu orei, Deus colocou. Sabe, irmão, chegou um tempo de uma ativação diferente sobre as nossas vidas. Natureza, comportamento, e você vai se comportar como cidadão celestial. Eu lembro de Marta e Maria, lembra? Uma história tão simples, mas que nos conta tantas coisas.
Talvez até hoje você estava sendo a Marta, preocupado com os afazeres da casa. A Marta representa, a representatividade dela é preocupado com os afazeres desse mundo, preocupado com esse mundo. Esquece o que é mais valioso. E o Senhor está falando para você hoje, cidadão celestial, o mais valioso para você não é a casa que você tem que limpar, não é as coisas desse mundo, não é o seu trabalho secular, mas o mais importante para você é sentar aos pés de Jesus. E como cidadão celestial, uma das identidades, uma dos privilégios que o Senhor nos deu é nós temos liberdade. A Bíblia diz assim, que agora nós temos um novo e vivo caminho, que agora nós temos acesso à sala do trono. Eu estou falando com pessoas que têm liberdade para estar diante do Deus dos deuses, Senhor dos senhores. A Bíblia diz assim, chegai com confiança no trono da graça. Às vezes quando você vai no médico, você coloca uma roupa bonitinha, né? Porque o médico é uma pessoa importante. Eu já tive o privilégio de fazer algumas reuniões com vereadores, até com o prefeito. E você vai todo bonitinho, não é? Diante de uma audiência de um juiz, você até toma banho para ir. São pessoas importantes, concordam comigo? Às vezes você vê uma pessoa famosa, você vai lá, deixa eu tirar uma foto com você. A Karina, ela tem uma foto lá com a Lídia Moisés, ela colocou até num pôster. Brincadeira. É a Lídia Moisés, né? São pessoas importantes, não são? E se eu falar que você tem liberdade para chegar na sala do trono do seu Deus? Sabe quem Ele é? Aquele que criou todas as coisas. Aquele que governa do universo está na palma das suas mãos. Aquele que tem poder sobre a morte. Aquele que tem a chave do inferno. E você pode chegar lá sem ter pressa de sair, sem ter pressa. E o mais importante, Ele te trata, Ele é o teu Pai, Ele te trata como um filho. Você tem intimidade, você tem liberdade. A Bíblia diz assim que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, sabe? Às vezes nós estamos, sabe o que está faltando para nós aprendermos a desfrutarmos da nossa salvação? Deus trouxe você aqui nessa noite para falar para você, você precisa aprender a desfrutar mais da sua salvação. Você precisa estar mais focado no Senhor. Você precisa parar de ser Marta. Deixa as coisas do mundo, deixa as coisas da terra e foque no que é mais importante, porque aquilo que é mais importante não lhe será tirado. Maria. Nós vemos Maria em alguns episódios. Vemos Maria aos pés de Jesus nesse momento, quando Jesus foi na tua casa. Depois nós vemos Maria, depois que Lázaro havia morrido. Depois nós vemos Maria no jantar de comemoração de Lázaro. Eles todos felizes porque Lázaro havia ressuscitado. Aí Maria chega com um perfume, nardo puro, muito caro, equivalente a 1 ano de trabalho. Ela quebra aos pés de Jesus, talvez algo que demorou anos e anos para ela juntar. Ela não despeja simplesmente algumas gotas, mas ela joga todo o perfume nos pés de Jesus. Sabe o que eu entendo com essa passagem? Para que você tem juntado riquezas? Para que você tem investido a preciosidade que há em você? Deus fala para você nessa noite: lance no lugar certo. É uma noite que nós devemos jogar aquilo que nós estamos juntando, a nossa maior preciosidade, aos pés de Jesus. E sabe que é a maior preciosidade que nós devemos deixar hoje nos pés de Jesus? Salmo 51 nos ensina: um coração quebrantado e contrito. Às vezes você vem na igreja e você fala assim: uau, como que eu queria que o culto hoje fosse uma bênção. Tomara que o pastor esteja afiadíssimo. Mas mal sabe você que você precisa preparar o teu coração muito antes de você estar aqui, para que você chegue aqui, você na tua casa. Sabe como que enche o vaso de barro, de nardo?
Nardo, perfume, tem tudo a ver com unção, com essência, com pureza. Você enche quando você está lá de manhãzinha você acorda, antes de qualquer coisa, Senhor, estou aqui como cidadão celestial para te agradecer pela minha salvação. E você ora em línguas, você pega a Bíblia, você lê a Bíblia e você vai limpando a casa, adorando ao Senhor. Você vai trabalhar, glorificando ao nome do Senhor. Você é ofendido, você não corresponde à mesma altura. Alguém te xinga, você não xinga da mesma forma. Se vê uma pessoa pensando necessidade, você ajuda ela e você adora e você busca ao Senhor. Quando vem uma tentação, você resiste a ela. Vem uma proposta ruim, você resiste a ela. Assim você vai enchendo e vai enchendo o vaso, e aquilo que está sobre você, que é a pureza, a entrega, a fé, a adoração, transforma tudo em unção, e é o momento perfeito para você chegar aqui diante do Senhor e derramar aos pés dele. O cidadão celestial, ele precisa entender o valor da adoração. E adoração, a primeira vez que nós vemos na Bíblia é quando Abraão vai sacrificar Isaac, e ele fala para os seus servos: depois de eu adorar eu voltarei. Ele sabia que ele estava indo, talvez ele precisaria matar o seu filho, mas a adoração significava que ele estava obedecendo e se submetendo à vontade de Deus. Nem sempre será fácil ser um cidadão celestial. Nem sempre será fácil submeter a muitas situações. Mas o Senhor fala para vocês: não se preocupe, que eu vou honrar a sua vida. Abraão sabia que poderia matar o filho, mas saberia que Deus depois ressuscitaria. O nome disso é fé. Entregue a sua adoração nessa noite. Entregue a sua adoração nessa noite. 4 equívocos que nós cometemos quando nós falamos de salvação. A primeira coisa que você precisa entender: Deus, Ele nunca foi surpreendido. As pessoas olham para o jardim do Éden, olham para Adão, e quando Adão come fruto com Eva, falam: uau, acho que Deus foi surpreendido. Não. A Bíblia em Apocalipse diz assim, que o Cordeiro estava pronto desde a fundação do mundo. O que Deus quis fazer é provar o amor dele para nós. Outra coisa que você precisa entender: Deus nunca odiou o homem. Deus abomina o pecado, Deus não compactua com o pecado. Mas Deus amou o homem. Deus nunca vai abandonar você. A promessa de Deus é: eis que eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ser o cidadão celestial tem a ver com você ter a presença do Espírito Santo agora 24 horas por dia com você. O cidadão celestial, ele não passa mais por solidão, ele não fica mais sozinho, porque você tem a companhia do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus, ele sempre amou o homem. Mas a mentalidade mundana tem distorcido a imagem de Deus dentro de muitas pessoas. E as pessoas têm enxergado um Deus vingativo. E na verdade Deus, ele é amor. Ele é justo. A Bíblia o chama também de fogo consumidor. Mas a justiça dentro dele. A Bíblia diz assim, que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para nós caminharmos para o final, e eu quero adorar a Deus com você. O novo nascimento. Precisa de salvação quem está em condenação. E nós precisávamos de salvação. E para salvar alguém, você precisa ter condições de salvar alguém. Se você falar para mim: eu estou com sede, eu não tiver água para matar a sua sede, você continuará com sede da mesma coisa, eu não vou poder te ajudar. Mas se eu tiver a água, e eu amar você,
eu vou dar ela para matar sua sede. E Jesus, ele tinha total condição de nos salvar. Ele só não tinha total condição de nos salvar, mas ele nos salvou. Mas por quê, pastor? E deixa eu falar uma coisa para você, ele não queria nada em troca. Tem pessoas que fazem a obra de Deus achando que ela é insubstituível. Eu falo isso para os irmãos direto, até em reunião, nem o pastor da igreja é insubstituível. Deus, ele não precisava de nada seu. Antes de você nascer, ele já era dono de todas as coisas. Mas ele te amou. E a Bíblia diz assim, que através de Cristo, porque Cristo ele não teve a autoridade para nos salvar. A Bíblia diz assim que ele era 100% homem e 100% Deus. Ele foi 100% homem para provar para você que era possível você viver uma novidade de vida, que era possível você viver em santidade. E ele veio 100% homem porque ele precisava de sangue. E ele foi 100% Deus porque esse sangue se tornou um sangue eterno. Na velha aliança, os sacrifícios, ele servia para pagar o pecado ou para justificar o pecado durante um ano. Agora na nova aliança, a Bíblia diz assim que Deus ele jamais se lembrará dos nossos pecados, e foi um sacrifício totalmente integral. Nós lemos que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Eu quero explicar isso para você. O amor de Deus não te abandonou. O amor de Deus gerou o plano de salvação. E como que é o plano de salvação? Deus, vindo em forma humana, morrendo da cruz, através da tua graça para nos salvar. Nós vamos pregar, talvez por esses dias, o tema graça, só sobre graça. Talvez vai ser 2 ou 3 domingos, só sobre graça. E a graça, ela manifestou na cruz do Calvário e nos trouxe a salvação. E essa salvação é alcançada mediante a fé, mas você precisa entender que a fé ela não é meritória. Como que esse processo, pastor, de uma forma rápida? 7 processos da salvação que eu quero que você entenda. Número 1, conhecimento. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Você conhece, o Espírito Santo te convence. Segundo passo, convencimento. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sempre explico isso aqui. Existe o pecado no plural, existe pecados, aliás, pecado no singular e pecados no plural. Quando fala em pecado, está falando sobre o pecado original, o pecado de Adão, que agora vem através de nossas gerações, do nosso sangue, o nosso DNA corrompido. Esse pecado foi aniquilado na cruz do Calvário, quando você ergue as suas mãos e nasce de novo. Pecados tem a ver com pecado, com prática de pecado. E o Espírito Santo te convence. Depois que vem esse convencimento, vem o conhecimento, vem o convencimento, depois vem o arrependimento. Arrependimento tem a ver com a palavra conversão. Conversão tem a ver, eu estou indo em uma direção, eu percebo que ela é errada, eu vou pegar o retorno para ir na direção certa. Isso se chama conversão, arrependimento. A maior prova que eu me arrependi é que eu não torno a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. E eu, através do arrependimento, precisa ter a confissão. A Bíblia diz assim que a todo aquele que declarar com sua boca e crer com todo o teu coração, este será salvo. Dá para você dar uma glória? E quando vem a confissão, vem o novo nascimento. Novo nascimento tem a ver com a sua velha natureza morrer para as coisas deste mundo. A velha natureza adâmica morre para as coisas desse mundo e você nasce agora um cidadão espiritual. Tem a ver com agora você se tornar um cidadão celestial. Mas como que isso acontece? Acontece quando você confessa com a sua boca. O Espírito Santo habita dentro de você, e quando ele habita dentro de você, você se torna uma nova criação em Cristo Jesus. Amém?
Mas ainda não acabou, porque o teu espírito foi salvo, agora a sua mente ela precisa ser salva, como está em Romanos 12, e você precisa todos os dias investir tempo de qualidade para que a sua mente seja transformada. Só com a mente transformada você consegue governar em vida, só com a mente transformada você consegue viver o extraordinário de Deus, só com a mente transformada você consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim a sua alma será salva. E o terceiro é glorificação. O seu corpo será transformado por um corpo de glória. Sabe aquele joelhinho que faz assim, uma crec, não vai fazer mais? Amém? E você será perfeito. Se coloque em pé em nome de Jesus.